Paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus, dá um sorriso bonito para a pessoa do seu lado. Diga: eu estou feliz, e você? Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio tão grande de poder retornar a essa casa de oração, poder rever meu amigo pastor Márcio. Tive o privilégio de, durante 5 anos, trabalhar com ele aqui, lado a lado, e hoje, ele estando como pastor desta igreja, é uma alegria muito grande ao meu coração. Agradecer a Deus pela vida do Mateus. Cadê a Raquel? Está ali. Pelo convite. Prazer poder estar aqui. Tome seus assentos, fique à vontade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Davi Gregório. Prazer revê-lo também. Deus abençoe ricamente. Rever o Tele, olha, até de bigode o Tele está, rapaz. Né? Quando o Tele chegou aqui em Taubaté, eu era pastor aqui. E o bom filho a casa torna, né, Tele? Que bênção. Feliz em ver o Isaac. O Isaac é um dos nossos músicos e maestros ali no Areão. Levanta a mão aí, Isaac. Está solteiro. Doido para casar. Tem moça solteira aí de Deus ou não? Ih, as moças não querem casar não. Estão tudo orando a Jesus para exercer o ministério do celibato, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do Somos Um, louvo a Deus pela vida do Vocal Ágape. Há 27 anos atrás, eu fui coordenador do Vocal Ágape, de 98 a 2002. Tive o privilégio de trabalhar com a juventude lá. Eu era professor da escola dominical deles. Eu acho que foi a única classe de escola dominical que era quase uma congregação. Eu tinha 72 alunos na escola dominical, lá no Templo Sede, que era a classe dos jovens, era a maior classe da igreja e cada vez chegando mais. Me lembro que dos últimos retiros que nós fizemos um retiro para 122 jovens. Era um número grande. Tinha congregação que não tinha esse número de membros, mas o Vocal Ágape tinha. Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Somos Um e para o Vocal Ágape. Deus abençoe ricamente. E eu quero dizer que eu tive o privilégio de ser jovem na casa do Senhor. E ser um jovem na casa do Senhor é um grande desafio. Quando eu ouço alguns adultos, idosos, trazendo algumas mensagens, algumas orientações para os jovens, eu fico muito feliz. E mais feliz ainda quando foi alguém que passou a juventude na igreja. Porque alguém que ficou no mundo o tempo todo, se converteu mais velho, aconselhar é uma coisa. Agora, aquele que passou por essa fase, sabendo das indecisões, das preocupações, quantas vezes eu pensei, o que vai ser da minha vida? O que eu serei no futuro? A preocupação mais terrível, com quem eu vou casar? Se é que eu vou casar? E esse ano eu estou completando 22 anos de casado. Só saí do Vocal Ágape me despedindo na semana do meu casamento. Casei em 2002. 2 meses depois, assumi a primeira congregação. De lá para cá, Deus abriu as portas, Deus derrubou as barreiras, Deus preparou tudo. E até hoje o nome dele tem sido glorificado. Por isso, olhe para alguém do seu lado e diga assim: não se preocupe. Se Jesus estiver contigo, vai dar tudo certo para a glória de Deus Pai. Vai dar certo. Eu sei disso. E o tema que me foi passado,
revestidos diga comigo, revestidos de poder. Só quem quer isso? Quer mesmo, de verdade? Então eu quero convidá-lo a uma leitura bíblica que está no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Depois iremos passar um pouquinho sobre o texto também de Atos dos Apóstolos. Lucas 24, verso 49, nos diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus passou por um período de 40 dias, confirmando que ele havia vencido a morte e que ele estava verdadeiramente vivo pelos séculos dos séculos. Por isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3, e também na primeira carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, diz que durante esses 40 dias em que Jesus se apresentava vivo, ele se apresentou primeiramente a Cefas, ou Pedro, depois ele se apresentou aos 12, depois foi visto uma única vez por aproximadamente 500 irmãos, e depois ele foi visto por Tiago, e por fim Paulo diz: ele se revelou a mim como um abortivo, como o menor dos apóstolos. E antes de Jesus ser recebido no céu, Jesus deixou uma promessa. Diga comigo, promessa. Pergunte para alguém do seu lado: você tem promessa? E Jesus sempre gostou muito de desafiar os seus discípulos, principalmente para fazê-los crer na promessa que ele tinha para a vida deles. E nessa introdução eu quero já declarar sobre a sua vida: você moço, você moça, Jesus quer que você creia plenamente que ele tem uma promessa gloriosa para a sua vida. E muitas vezes nós não temos entendimento ou noção do que Deus pode fazer com as nossas vidas. Quando eu recebi algumas promessas de Deus, quando havia me convertido por volta dos 15, 16 anos, algumas pessoas eram levantadas por Deus para dizer algumas coisas, que ao observá-las e atentar para o que elas diziam, eu dizia comigo mesmo: isso é impossível acontecer, porque isso está muito distante da minha realidade. Mas o Deus que nós servimos tem todo o poder e toda a autoridade sobre céu, sobre terra, debaixo da terra, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. A primeira vez que eu recebi uma oportunidade para vir aqui em cima, falar alguma coisa da parte de Deus, eu tremia tanto que eu suava, da cabeça aos pés.
E para não me perder, eu anotei num papelzinho várias coisas que eu queria dizer. E quando eu cheguei em cima do púlpito, deu um branco, que eu não me lembrava de nada do que eu tinha anotado. E eu disse algumas coisas que após descer eu também não lembrava de nada. E eu pensava comigo, como é possível Deus cumprir alguma coisa, se nem falar em nome dEle eu sei? Mas Deus é Deus que nos prepara. Deus é Deus que nos transforma. Deus é Deus que nos molda. E Ele trabalha em áreas que nós não pensamos, para fazer com que a sua promessa se cumpra em nossas vidas. Levante a sua mão e adore esse Deus que nós viemos aqui servir nesta noite. Antes de Jesus então ser recebido aos céus, Ele deixou uma promessa. E qual era a promessa, pastor? A promessa é esta que eu li em Lucas 24, 49. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Os cessacionistas, o que é isso? São aqueles que defendem, aqueles que de todas as formas tentam criar as suas teses, baseado em alguns textos bíblicos, dizendo que aquilo que nós cremos, como ação do Espírito Santo, os dons espirituais, foram somente para o tempo da igreja primitiva. E cessacionistas significa que essa ação do Espírito, os dons espirituais, a manifestação do Espírito cessou. E que não é mais para os nossos dias. Porém nós, à luz da Bíblia, e que somos pentecostais. Por que pentecostais? Porque nós acreditamos que o mesmo fato sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecoste continua acontecendo no decorrer da história. Que aquilo não foi um fato isolado, que a ação do Espírito Santo, que os dons espirituais, eles são também para os nossos dias. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais e da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a vida daquele que crê na promessa. Ele foi derramado no dia de Pentecostes para cumprimento das Escrituras, para cumprimento da promessa. Mas ele continua sendo derramado na vida de todo aquele que crê, que é possível em nossos dias ser revestido de poder. E basta ler a Bíblia. Atos capítulo de número 2, versículo de número 39, declara: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Preste atenção no detalhe. A palavra estava sendo falada àqueles judeus que estavam presentes após o evento de Pentecostes, que eles queriam saber o que estava acontecendo. Quando alguns achavam que eles estavam embriagados, à terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, e Pedro se levanta juntamente com os outros e começa a explicar. E vai dizer para eles: esta promessa diz respeito a vós, mas não só a vós,
também aos vossos filhos, e não só aos vossos filhos, a todos aqueles que na diáspora se dispersaram e estão longe, Deus também os alcançará. Mas não só a eles, mas a todos quanto Deus chamar no decorrer da história. Levante a sua mão nesta noite, eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida. Esta promessa diz respeito a você e todos aqueles que creem na palavra de Deus. Sejam revestidos de poder. E aonde foi, pastor, anunciada esta promessa? Joel capítulo 2. Versículo de número 28. E há de ser, de Joel, que depois, diga comigo, depois, pergunte para alguém do seu lado, depois do quê? Depois do quê? E há de ser que depois, o profeta está anunciando que algo sobrenatural iria acontecer depois. Depois do quê? Depois da morte, depois da ressurreição, e depois da subida de Jesus aos céus, algo sobrenatural iria acontecer. Foi Jesus quem disse, em João capítulo 16, versículos de número 7, versículos de número 8 e versículos de número 13, Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha que coisa linda. Mas quando eu for, eu o enviarei. E nos versículos seguintes ele continua dizendo: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, o Espírito da verdade, olha que coisa linda, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele é a expressão divina da verdade entre nós. Por isso que quem crê nesta promessa, não crê na mentira, mas crê na verdade que Deus revelou. Por isso Joel vai dizer: e há de ser que depois da vinda, morte, ressurreição, e após Jesus ser recebido aos céus, Joel diz, em nome do Senhor, derramarei do meu Espírito. E isso pode acontecer agora. Isso pode acontecer sobre as nossas vidas. Isso pode acontecer enquanto nós estamos aqui adorando, porque Deus é poderoso para derramar sobre nós mais do seu Espírito. Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens, onde estão os jovens aí? Terão visões. Olha que coisa linda que ele está dizendo. Algo sobrenatural que Deus já fez e tem prazer de continuar fazendo na vida da sua igreja. Levante a sua mão agora. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida.
os vossos filhos e filhas, recebam o dom de profecia vindo da parte do Senhor. Os vossos velhos, anciãos, recebam o dom de sonhar sonhos espirituais. Jovens, o Senhor declara nesta noite que está levantando moços e moças, oh aleluia, que tenham visões espirituais para serem instrumentos de Deus nesta geração. Em nome de Jesus, receba esta palavra para a glória do nome do Senhor. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã aí, diga para ele: em nome de Jesus, hoje Deus quer te dar visão espiritual, para você ver tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Levante a mão dessa pessoa para o alto e glorifique ao nome santo do Senhor, porque Ele ainda faz maravilhas. Eu tinha me convertido, fazia mais ou menos uns 15 dias. Eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha tido um contato com o Evangelho, porque a minha família não era evangélica nem católica. Meu pai gostava do Seixonoe, e quando eu era pequeno eu acordava, ele tinha um altar assim na sala de casa, e ele batia uns sinos de bronze, colocava umas frutas de oferenda pela manhã, e fazia aquelas orações de um livrinho azul, e ele ficava lá, não me honrem genkyó, não me honrem genkyó, e aquilo era um mantra que a gente grava, que eu não esqueço, desde pequeno. Minha mãe, com a saúde abalada, o que falasse para ela fazer, ela fazia. Se era para tomar um medicamento, ela tomava. Se era para fazer um despacho, ela fazia. Se era para tomar vidro moído, ela tomava. O negócio dela era resolver o problema da saúde. Até que o Evangelho chegou na minha casa através da minha irmã do meio, Silvana. E a partir do momento que o Evangelho chegou na minha casa, Deus foi fazendo grandes transformações. E quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, sobre batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. E eu achava a coisa mais linda, e eu comecei então a pedir a Deus. Mas eu não tinha muito entendimento, tinha vindo num contexto do mundo. E eu me lembro que passou um mês, 2, e os dias iam passando e eu ficava cada vez mais frustrado, porque nada acontecia. Ia para as orações matinais, ia para as consagrações, para as vigílias, e nada de acontecer. E um dia eu tinha chegado do trabalho, estava um pouco aborrecido com isso, fui tomar um banho, e ali mesmo no chuveiro eu fiz uma oração muito sincera a Deus. Por que comigo não acontecia? Eu queria tanto receber o batismo no Espírito Santo. E pela primeira vez o Espírito Santo falou comigo. Falou assim: olha, existem alianças e pactos que você fez antes de me conhecer. E você primeiro precisa se desprender destas coisas, para que eu possa te selar com o meu Espírito. Na mesma hora eu olhei para o meu pé, tinha um patuá amarrado com os búzios, que eu havia ganhado de um amigo quando eu fui para a praia de Ubatuba. E na hora o Espírito Santo falou: tira e joga fora.
Eu terminei o banho muito rápido, fui para o quarto e procurei uma tesoura e eu cortei aquilo. Passando 1 hora e pouco, um dos amigos meu, Rogério, que até hoje serve a Deus lá em Limeira, ele me ligou e disse: vamos para uma vigília, sexta-feira. Falei: acho que eu não estou afim não, já fui em tanta oração e estou meio chateado com algumas coisas. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: você tem que ir, você não quer? E eu então peguei, liguei para o Rogério e falei: eu vou sim. Ele falou: então eu passo na sua casa, vou pegar mais uns 2 amigos e nós vamos para a vigília. Mais ou menos umas 10h30, 11 horas ele passou em casa e nós fomos para a vigília. Estávamos ali orando com um grupo de irmãos. E eu me lembro que por volta de 1 meia-noite e pouco, eu estava ali prostrado aos pés do Senhor. E aí eu comecei a agradecer a Deus, que na verdade eu não tinha motivo para murmurar ou para ficar chateado, porque o que Deus já tinha feito na minha vida era muito mais do que eu poderia esperar. E antes de eu terminar as minhas palavras de gratidão, eu fui batizado no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. E aquilo foi um marco na minha vida, porque a partir daquilo tudo mudou. Eu passei a viver e andar guiado pelo Espírito. Porque não basta ter revestimento de poder, se nós não estamos dispostos a obedecer àquele que nos deu poder. E obedecer a sua palavra. E o que eu quero dizer com isso? Que o mesmo Senhor que fez lá atrás, Ele é poderoso para fazer hoje, na minha vida e na sua vida. E veja, que quando Joel fala isso, ele ainda conclui no versículo de número 29, para dizer que ninguém fica de fora, se desejar de verdade. E também sobre os servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Por isso em Lucas 24:49, eis que sobre vós, diz o texto, vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 2 coisas importantes aqui: Jerusalém, que simbolicamente representa a nossa casa, a nossa igreja, o local consagrado para adoração a Deus. Mas existe um segundo lugar, que é o cenáculo. Cenáculo denomina-se o lugar da nossa oração perseverante. Atos capítulo 1, verso 4. Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes. Jesus deu uma determinação, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E Jesus diz: que de mim ouvistes. Diga para alguém pertinho de você: você está ouvindo o que Jesus está determinando? Verso 5. Porque na verdade João Batista vos batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse não muito depois desses dias, seriam 10 dias, após Jesus ter sido recebido nos céus. Pergunta: são muitos dias ou poucos dias? Entenderam?
Depois que Jesus foi recebido nos céus, passariam 10 dias para se cumprir a promessa. Pergunta: são muitos dias ou poucos dias? Quem aqui gostaria de receber uma promessa linda na sua vida? Levanta a mão assim. Se Deus falasse para você que você deveria aguardar e esperar, mesmo que você não soubesse o tempo, mas durasse 10 dias, seria muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo. 10 dias? Pouco mais de uma semana. Pouco menos que uma semana e meia. Seria pouquíssimo tempo. Mas veja que interessante. Dr. John Stott, no seu comentário de Atos, ele diz que quando Jesus fez essa promessa, ordenando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, havia aproximadamente de 500 a 700 pessoas que ouviram e receberam essa promessa. E eles foram para o cenáculo para guardar a promessa. Passou o primeiro dia, o segundo dia, e já tinha gente que não queria esperar, que já desistiram. Passou o terceiro, o quarto dia, mais um outro grupo desistiu. Passou o quinto, sexto dia, mais uma leva foi embora. Passou o sétimo, oitavo dia, mais um outro grupo foi embora. Chegou o nono dia, outros também foram embora. E só ficaram 120 pessoas, que no 10º dia, diz a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo encheu toda a casa, onde estavam reunidos, unânimes, perseverantes, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O vento do Pentecoste soprou como um som veemente, impetuoso, e todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, só quem foi revestido, só quem foi cheio, foi só quem perseverou. Palavra de Deus, do Espírito Santo para o teu coração. Deus irá fazer coisas extraordinárias nas vossas vidas, mas não desista, não pare, não entregue os pontos, persevere, porque a casa vai ser cheia e você vai ser revestido para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo, levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite. Quer ser revestido? Permaneça. Quer ser revestido? Persevere. Quer ser revestido? Não desista. Quer ser revestido? Continue buscando ao Senhor, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Porque os que ficaram receberam a promessa. Diga comigo, porque eles perseveraram na oração. Guarde isso. Todos os avivamentos ocorridos no decorrer da história, por meio de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Jonathan Edwards, William Seymour, na Rua Azusa, todos eles tinham como elementos essenciais a oração,
o estudo da palavra, uma vida consagrada e testemunho para outras pessoas. E o avivamento acontecia na Rua Azusa, numa igreja muito simples. O púlpito era caixote de tomate. A esposa de William Seymour, a Jenny, com ele perseverando num trabalho, num período de apartheid, onde os negros não se misturavam com os brancos. Inclusive, quando ele foi estudar, ele estudava do lado de fora e os brancos dentro, e ele ficava ouvindo as aulas pela janela. Mas ele, como homem de Deus, perseverou. Deus está dizendo: diante dos teus obstáculos, não desista, porque eu sou contigo para te dar vitória, diz o Senhor. Porque muitos desistem diante dos primeiros obstáculos, e é Deus nos provando, para que sejamos perseverantes. Diz a história que um dia Jane está orando, e Deus lhe dá uma revelação. E ela via 3 cartões, e em cada cartão havia um país e uma língua diferente que ela nunca tinha falado. Após a revelação, ela falou os 6 idiomas e interpretava para o inglês. Diz a história que ela nunca tinha estudado música, mas ela sentou num teclado e começou a tocar e cantar cânticos espirituais, e Deus tomou a vida dela e do seu esposo. A Rua Azusa foi um lugar de grande avivamento. A 2 quarteirões da igreja, quando as pessoas vinham em direção ao templo, a 2 quarteirões o Espírito Santo tomava a vida das pessoas na rua, e a presença de Deus era sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Deus quer usar a nossa geração para que a presença de Deus alcance as pessoas. E eu e você somos esse instrumento. Quem aceita esse desafio, diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos 6, versículo 4 e 7 diz que os 12 perseveravam na oração e no ministério da palavra, e a palavra crescia naquele lugar. Atos 4 e 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, diga comigo, todos, diga mais uma vez, todos, diga mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fique de pé nesse instante, em nome de Jesus. Nesse mesmo tempo de avivamento, existe um grupo chamado de morávios, e eles foram alcançados pela palavra, e espelhado nos puritanos, homens que desejavam ter uma vida pura para Deus. Os morávios se reuniam e começavam a buscar a Deus. E na história do cristianismo, a primeira vez que foi criado um relógio de oração. Quem aqui já participou de relógio de oração de 24 horas? Os morávios fizeram isso. E montaram a torre de vigília, de oração. Um grupo de irmãos, cada um dividido por 1 hora, para que eles começassem a orar. E Deus começou a operar tantas maravilhas, que esse relógio de oração, alguém chuta quanto tempo durou? Alguém chuta? Quanto tempo durou? Isla? 1 semana? Quem dá mais?
Um mês, quem dá mais? Um ano, quem dá mais? Depois você pesquisa a história. 100 anos. O propósito que eles estabeleceram diante de Deus. Muitos morreram e outros continuaram o mesmo propósito de oração. Recentemente, lá na igreja do Areião, nós terminamos um propósito de 2 meses orando com os irmãos. E Deus começou a operar maravilhas. Num dos dias que nós estávamos orando, um dos moços que tinha o desejo de ser batizado no Espírito Santo, o Luciano, veio na frente. Estava eu, outros irmãos orando, Marquinhos, e nós estendemos as mãos. E Deus cumpriu o desejo do coração do Luciano e batizou no Espírito Santo. No outro domingo, a equipe de louvor, olha aí, todos os domingos 6h30, não 5h30, agora os cultos lá é 18 horas. Se reúne na sala de oração toda a equipe com os músicos para orar. E eles estavam ali orando. E o Cleito, que é um dos ministros lá de louvor, naquele instante da oração, Deus batizou ele no Espírito Santo também, e encheu toda aquela sala. Nós tivemos o culto, e quando eles estavam louvando, nós não conseguíamos louvar mais, porque a glória do Senhor encheu toda a casa, e é isso que Deus deseja fazer. Dez dias depois que Jesus foi recebido nos céus, Atos 2, de 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga comigo, de repente, diga mais forte, de repente, fale para o seu irmão, pode ser de repente, que Deus vai tomar a sua vida como tomou no momento do louvor aqui. Talvez você esteja lá no seu quarto e de repente o Espírito Santo vai se apoderar da sua vida para a glória de Deus Pai. E de repente veio um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Eu concluo dizendo que esse mesmo Espírito que fez lá atrás, Ele quer fazer isso hoje em nossas vidas. Levante a sua mão em adoração. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, só os adoradores, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, declare, te adoramos. Rei dos reis, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, nosso, para te adorar, dos reis foi que eu nasci,
meu prazer é te louvar. Na casa de Deus. Pegue na mão da pessoa do seu lado e cante. Em espírito, em verdade. Levante a mão dele assim. Te adoramos. E ele pode te batizar hoje. Ele pode revestir a sua vida hoje. Te adoramos.